Agora, as empresas, elas evitam dar o chamado nexo causal, né? É um palavrão, né? Nós, televisão e rádio, gostamos de traduzir, trocar tudo em miúdos, né? O que é isso? É relacionar a doença ao trabalho que o trabalhador está desenvolvendo. E o INSS, os peritos, eles também dificultam estabelecer essa relação entre a doença causada pelo ambiente ou pelo trabalho. Eu acho que você colocou, lógico, nem todas as doenças dos trabalhadores aqui são doenças originárias do ambiente de trabalho. Então, logicamente, o trabalhador ele está, inclusive, pode estar submetido a dois grupos de doenças. As doenças que a população, de uma maneira geral, está exposta, ele também participa. A gripe, ou problema renal, tal, que todo mundo tem. Mas tem doenças próprias do ambiente de trabalho, devido às condições de trabalho executado, em que ele pode ficar doente. Neste caso, há necessidade de se estabelecer, como você disse, se aquela doença tem origem pelo tipo de exposição, pelo tipo de trabalho que ele vem desenvolvendo. Tem duas maneiras: ou a empresa, o médico do trabalho da empresa, identifica, né, e faz essa relação, né, e mesmo assim ele vai para o INSS, e o INSS, o perito do INSS, tem que estabelecer o nexo. Então, em muitas situações nós temos dificuldade, né? Hoje, até no INSS, eu acho que favorece um pouco, é uma nova visão, um novo processo que foi implantado, que é o estabelecimento do nexo pela análise epidemiológica, pela uma visão do coletivo. Então, hoje, o nexo técnico epidemiológico previdenciário estabelecido pelo INSS favorece a identificar casos de doenças que antes não vinham acontecendo. É aquelas doenças que são muitas vezes próprias de um determinado setor, ou que está acontecendo muito num setor e não acontece no outro, e que não era identificado antes como doença de trabalho. Então hoje você tem doenças, por exemplo, hipertensão arterial em determinadas categorias, que é uma doença que vem desencadeada pelo trabalho, devido à pressão, devido ao estresse, aumento de ritmo, né? Então isso acaba fazendo. Então hoje, assim, acho que hoje nós estamos numa nova fase em que pode favorecer, mas o trabalhador tem que ficar alerta, porque nessa situação ele pode correr o risco ainda de não ser identificado e não ter essa relação com o trabalho. O dia 28 de abril é o Dia Internacional em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Vamos ver como foi a celebração desse dia pela Força Sindical aqui em São Paulo. O ato foi convocado pela Força Sindical Estadual São Paulo. O presidente da central, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, destacou o que a Força Sindical vem fazendo para reduzir o número de acidentes e doenças no trabalho. Nós fazemos um sindicalismo que cuida na porta da fábrica, na porta das empresas, do dia a dia dos trabalhadores, da luta por mais salário, melhores condições de vida, mas também não podemos esquecer da questão da segurança e da saúde do trabalhador. Então, cada sindicato, nós temos um departamento para cuidar dessa questão. Isso já foi muito pior, né? Hoje, a gente ainda tem, os números são enormes, os números são lamentáveis, mas já foi muito pior que isso. Nós chegamos numa época que tinha 500 mil pessoas que perdiam a mão, perdiam o dedo por mês. Então tem todo um trabalho sendo feito envolvendo as delegacias do trabalho, né, a Secretaria de Segurança do Ministério do Trabalho, enfim, tudo isso para tentar minimizar esse efeito dos acidentes de trabalho. Mas infelizmente acaba tendo acidente. Então nós temos que ficar vigilantes, e esses departamentos da Força Sindical e do nosso sindicato continuam agindo. Hoje, por exemplo, nesse evento que estamos organizando hoje, é um exemplo disso, para a gente tentar juntar todos os sindicatos e trocar experiência de ver como a gente pode combater o acidente e a doença profissional. Presidentes e diretores de vários sindicatos falaram sobre a situação em suas bases. Nós estamos trabalhando com muito planejamento, levantamento, estudos, né? No sentido de trabalharmos de forma tripartite, envolvendo trabalhadores, empregadores e governo, e buscar as consequências que vem acontecendo no mercado de trabalho. No sentido também de buscar as causas, que nós queremos as soluções. Amenizar os acidentes com perda de dedos, mãos, braços, entendeu? Morte nos ambientes de trabalho e doenças decorrentes nos ambientes de trabalho.
Os acidentes hoje ainda são muito relacionados a corte, mutilações e também quedas, né, de manutenção. E nas doenças do trabalho, geralmente a LER, DORT ainda é uma doença ainda que realmente tem diminuído bastante, até em virtude das ações que os sindicatos têm proporcionado, né? Prevenção em máquinas, né? Segurança na maioria das empresas, atuação precisa da CIPA junto com os sindicatos. Ora, essa iniciativa da Confederação Nacional dos Metalúrgicos é muito importante. Eu acho que isso vem a engrandecer, né, a luta dos sindicatos em busca de melhor saúde para os trabalhadores. Acho que é muito importante, acho que tem que se estender, ampliar esses programas. Eu acho que vai ser um exemplo para todo o Brasil essa iniciativa da nossa confederação. Desde o início deste programa até agora, já morreram em todo o mundo aproximadamente 60 trabalhadores. São 60 mortes a cada 15 minutos. O trabalho inseguro e insalubre mata mais do que muitas guerras. Ok, eu vou perguntar ao doutor Zurrer por que o dia 28 de abril foi indicado como Dia Internacional em celebração, em memória, às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Veja, isso é um ato que o movimento sindical já vem fazendo há muito tempo. E isso tem uma história com as mortes de trabalhadores que ocorreram numa fábrica, num ambiente de trabalho nos Estados Unidos. E aí a comunidade sindical internacional decidiu estabelecer uma data para celebrar ou para lembrar uma memória a essas vítimas de acidente de trabalho. E com isso a organização, tanto a sindical e a Organização Internacional do Trabalho, reconheceu este dia também como Dia Mundial em memória às vítimas de acidente e doença do trabalho, que vem sendo já celebrado já há alguns anos aqui no Brasil. Eu pergunto ao presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, a cada ano os sindicatos conseguem avançar mais na prevenção e nas conquistas, dando mais segurança e qualidade de vida a esses trabalhadores? Olha, a luta por melhor condições de trabalho é uma luta persistente no movimento sindical. Eu acho que não tem dúvida que todos os sindicatos, independente da categoria, agora não estou falando de planta metalúrgica, já que esse programa, quando nós tivemos essa ideia, nós não queremos que ele fique focado apenas na nossa categoria ou na nossa confederação. Nós queremos estender esse programa a todas as categorias. O movimento sindical ele tem avançado sim bastante. Nós entendemos que quando, para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás nós trabalhávamos 48 horas. Hoje nós legalmente trabalhamos 44 horas, mas nós temos muitas categorias que já trabalham 40 horas. Então nós avançamos na questão da jornada, nós avançamos na questão dos direitos dos trabalhadores, nós avançamos em muitas cláusulas sociais. Mas uma coisa nós temos que deixar registrado aqui: saúde não é necessário. Direito não se negocia. Saúde do trabalhador é um direito dos trabalhadores. Nós podemos negociar, o movimento sindical não se furta a negociar nada, mas direitos negocia. Não podemos negociar férias, não podemos negociar até terceiras. E quando se fala de saúde, então, isso aqui, saúde é um direito, é uma conquista. Nós temos que lutar sim para prevenir, nós temos que lutar para informar, para deixar o nosso trabalhador cada vez mais atento, nós temos que orientar quais são os principais sintomas. Porque antigamente você falava em doença do trabalho, você falava em quê? Perda de audição, você falava em problemas de coluna, você falava muito em saturnismo, que é a doença originada do chumbo. Saturnismo? Saturnismo. Não tem nada a ver com o planeta Saturno. Não. Saturnismo é aquela doença originada do chumbo, principalmente naqueles trabalhadores que trabalham em fábrica de baterias, por exemplo. Bateria para carro, para moto. Exato. Mas hoje não. Hoje você fala em LER, lesões por esforço repetitivo, que são aquelas doenças que quanto maior é o ritmo de produção, independente do computador ali também. Antigamente você falava muito em... o pessoal trabalhava com digitação, mas hoje não. Hoje com o setor automotivo, com as montadoras, o ritmo de produção é cada vez maior. O setor de autopeça, o setor químico. Então nós temos que lutar também contra essas novas tecnologias. Eu volto a dizer, nós temos que lutar
quando vai, por exemplo, uma fábrica se instalar numa cidade. Nós temos que lutar para que aquela fábrica se instale, mas que ela traga um emprego, mas que traga um bom emprego para o trabalhador. Porque não dá para você aceitar mais que um trabalhador fique exposto aí 6, 7, 8 horas ao risco iminente, ou de uma doença do trabalho, ou de um acidente do trabalho. Queremos emprego, sim, mas queremos um bom emprego.